Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e eu fico pensando aqui, por que o presidente Bolsonaro não despacha logo essa situação onde todos os beneficiários, 18,06 milhões de pessoas que estão recebendo Auxílio Brasil, estão cobrando? Por que o presidente não despacha logo e sanciona, aciona logo autoriza logo esses R$400 para sair no Diário Oficial da União? E a gente fica acompanhando todo dia, paralelamente a isso, aí entra a política, as eleições, a corrida política, a corrida presidencial. E está pegando fogo. Declarações do ex-presidente Lula dizendo que o presidente Jair Messias Bolsonaro está com medo de ser preso se não for eleito. O filho do presidente Bolsonaro, Flávio, faz acusações a respeito de que o presidente Lula, o PT, está escondendo aí. O próprio presidente Lula, o ex-presidente Lula está escondendo o PT das suas imagens. E a gente fica aí pensando, puxa vida, tudo isso rolando. E a gente que ganha tão pouco, R$400 de Auxílio Brasil, nessa dependência de fazer um empréstimo consignado, que só é possível se for sancionado pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro recebendo uma pressão, uma descarga muito grande com os últimos aumentos do petróleo, especificamente do diesel. O diesel subiu e aí ele simplesmente exonerou o ministro de Minas e Energia, a pedido e também para dar satisfação à população e os seus próprios correligionários. Está pegando fogo a política. Alex, tudo isso significa o quê? Tudo que a gente está esperando é que seja definido aí logo, ele assine logo esses R$400, para todo mundo ficar tranquilo, ter o valor fixo, que isso deve acontecer, não sei por que tanta demora, que seja anunciado logo essa regulamentação, tanto pelo ministro Bento da Cidadania, quanto o Senado que vai definir regras. Tudo isso está o futuro dos benefícios do Auxílio Brasil. Por falar em benefícios do Auxílio Brasil, a notícia é boa, porque o Auxílio Brasil desse mês de maio, o próprio governo já confirmou que vai ter aí 100 mil novas vagas, em média, 100 mil novas pessoas irão entrar nesse mês de maio, e também mais benefícios que serão liberados. Ou seja, pelo menos depois de tanta notícia ruim, a gente vai ter notícia boa nesse mês de maio. Aliás, dia 18 já, próxima quarta-feira, começam os pagamentos do Auxílio Brasil. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar para você um dia abençoado por Deus, que a santa paz do Senhor esteja operando maravilhas no seu lar, levando paz, harmonia, levando tranquilidade, tá? Que o Senhor possa conceder todos os seus sonhos, que os seus sonhos o Senhor possa conceder, que você possa realizar em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Bora trabalhar? Você já deu joinha? Já deu like aqui? É importante, faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever, você que está visitando a gente pela primeira vez, tá vendo aqui o nome inscrever, destacado em vermelho? Clica nele, quando você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Olha, tá vendo esse nome aqui, Vale Gás? Isso aqui, Vale Gás. Gente, esse Vale Gás, a pressão que está sendo dada ao governo, o orçamento que o presidente Bolsonaro pediu à Petrobras que ainda não foi liberado, a alta do diesel, os caminhoneiros agora já estão aí começando a se mobilizar para uma possível greve. A gente torce que isso não aconteça, lógico. Nesses últimos dias saiu, inclusive, do programa do Datena, dizendo, o próprio Chorão, que representa a classe dos caminhoneiros, dizendo que é difícil ter uma greve, mas está analisando, e depende da população, se a população aceita uma greve nesse momento ou não. O diesel sobe, tudo sobe, feijão, arroz, macarrão, carne, porque eles que fazem a distribuição, a entrega dos produtos, não querem ficar no prejuízo. E, logicamente, se aumenta o diesel, eles pegam esse aumento e repassam, ou seja, o frete é mais caro. O comerciante, a indústria recebe o frete mais caro, automaticamente passa para quem? Para você, que é o consumidor final. Ou seja, todo mundo paga e essa bola de neve está crescendo. O presidente Bolsonaro está criticando. A Petrobras, do jeito que está indo, vai quebrar o Brasil. Já estamos com 11,2%, 11,3% de inflação. Gente, quem viveu nos anos 80... viu como é a inflação. A inflação, você comprava um produto hoje e amanhã não conseguia comprar mais, porque o preço já dobrava. A inflação é um bicho que está aí ameaçando a sua volta. A gente torce que essa guerra acabe, que o Brasil tenha pulso, que consiga resolver todo esse problema. Então, bora logo entender aqui essa situação para você ver, tá? Preste atenção. O ex-presidente Lula,
Ele esteve no evento em Minas Gerais, fez críticas e muitas críticas ao atual presidente Bolsonaro. E aí está repercutindo tudo isso. Então, eu vou mostrar para você palavras do ex-presidente Lula durante um evento. Ele falou que Bolsonaro tem medo de perder essa campanha e as pesquisas que estão aparecendo estão dando vantagem ainda ao ex-presidente Lula. E isso está repercutindo em todo o cenário político. Acompanhe o que foi que disse o ex-presidente Lula. E é importante que vocês saibam que para a gente ganhar essas eleições, nós temos que trabalhar. Nós temos que visitar cada rua, nós temos que visitar cada loja, nós temos que visitar cada agência bancária, nós temos que visitar cada porta de fábrica, nós precisamos ficar na estação do metrô, na estação do trem, no ponto de ônibus. Nós precisamos ficar na rua, onde as pessoas estão passando, para conversar com as pessoas, porque o nosso adversário, ele mente 7 vezes por dia. Ele é o rei da fake news, ele é o rei da mentira, e ele conta todo dia mentira contra o povo brasileiro. Essa é a terra de Tiradentes, essa é a terra do nosso companheiro Betinho, essa é a terra do nosso companheiro Enfio, essa é a terra do Carlos Drummond de Andrade, e a gente não vai pensar pequeno, a gente tem que olhar e falar: Bolsonaro, seus dias estão contados, não adianta. Não adianta desconfiar de urna, não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Pois é, como você ouviu aí, palavras do ex-presidente Lula, né, dizendo que o presidente Jair Messias Bolsonaro tem medo de ser preso se perder essa eleição, e aí argumenta como se, né, estivesse procurando motivos comprometendo as urnas eletrônicas. Olha, tá um bafafá, isso está repercutindo em todos os sites, em todos os jornais. Os principais sites, os principais jornais estão falando sobre isso. Por exemplo, no Correio Brasiliense destacou dizendo isso. Você tem medo de perder e ser preso, diz Lula sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro. Outros sites estão falando sobre isso. O filho do presidente Bolsonaro, ele já vinha defendendo, né, o ex-presidente, o presidente Bolsonaro, né, o seu pai, o Flávio Bolsonaro. Ele inclusive já vem falando o seguinte, que o ex-presidente Lula, nesse último momento, já vem tentando esconder o PT, o Partido dos Trabalhadores. E aí ele postou na sua página no Twitter o seguinte: por que o Lula está escondendo o PT? Aí, antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Por quê? Na verdade, esse antes e depois era para ser o inverso, né? Depois e antes. Então, o que ele diz? Que antes ele estava com todo o pessoal do PT junto e agora procura aparecer só, isolado, como você está vendo aí. E aí ele está tentando esconder a esquerda, inclusive você está vendo aí o presidente que foi eleito na França, o Macron, enfim. E aí, palavras do próprio Flávio Bolsonaro, o filho do presidente Bolsonaro, né? E aí ele falou isso no último sábado, dizendo justamente, tentando ironizar, né? Enfim, é o que está rolando nesse momento e a gente está vendo que é uma briga política. O senador Flávio Bolsonaro sugeriu que o pré-candidato do PT à presidência estaria tentando esconder o partido por não estar usando vermelho durante alguns eventos da sua campanha ao Planalto. Então, só para fazer aqui a pequena correção, ele fala justamente sobre a questão do vermelho, né? Então, é a questão do vermelho. Então, deixa eu mostrar de novo aqui a questão do vermelho, que diz o seguinte, ó. Olha só, a questão do vermelho, para você entender por que o filho do presidente Bolsonaro vem falando justamente sobre essa situação. Então, antes, como você está vendo,
no vermelho, né, o ex-presidente Lula, e agora não aparece mais o vermelho. E aí ele colocou isso no último domingo. Então, deixa eu só repetir essas imagens aqui. Antes no vermelho Bolsonaro, do Lula, e agora sem o vermelho, do lado direito, né? Aparece aí vermelho à esquerda antes e depois sem o vermelho. E aí, segundo Flávio Bolsonaro, o PT, né, o ex-presidente Lula estaria tentando esconder o vermelho por parte do Partido dos Trabalhadores. Mas se ele faz parte do Partido dos Trabalhadores, né? Enfim, você vê que é uma troca de acusações. E para nós, né, para você especialmente que faz parte do Auxílio Brasil, você quer saber de aprovação, quando é que vai sair, quando é que o presidente vai sancionar. É o que nos interessa nesse momento. Inclusive, uma pesquisa, né, que está preocupando muita gente, uma pesquisa que saiu recentemente falando sobre os brasileiros, especialmente os homens, estão endividados. Uma pesquisa que foi anunciada pela CQ e o levantamento do Instituto Ideia aponta que o brasileiro médio em geral, está insatisfeito com a carreira, com as finanças, e aí, lógico, reflete para todo mundo. Todo o Brasil, todo o país sofre com esses números. E os números dizem o seguinte, olha só, a pesquisa que foi anunciada, e aí tem muita gente nessa situação. Diz o seguinte, você tem dinheiro guardado? Aí diz 48% diz que sim, 47% diz que não e 5% diz que prefere não responder. E aí a outra pergunta é, você tem dívidas? Aí diz 70% diz que sim, 30% diz que não. E a gente fica observando o seguinte, é só uma prova de que praticamente a população está devendo. Agora está devendo porque economia. A economia do Brasil está arrebentada. O que tem de gente desempregada é brincadeira. O presidente Jair Messias Bolsonaro, devido a uma pressão enorme que ele vem recebendo sobre essa situação do aumento de combustíveis, especialmente de Minas, especialmente do diesel, ele trocou o comando do Ministério de Minas e Energia, o Bento Costa Lima, ele foi exonerado a pedido, e Adolfo Sachida, ele foi nomeado como titular da pasta. O presidente, ele simplesmente trocou o comando de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque, e ele foi exonerado. E aí muita gente já vem falando o seguinte, se ele trocou o presidente da Petrobras, porque estava tendo aumento demais nos combustíveis, colocou outro e o outro até agora não resolveu. Outros beneficiários, outros comentaristas, outros políticos, outros parlamentares dizem que é para dar uma satisfação à população. Nesse sentido, o novo presidente da Petrobras não resolveu nada. Inclusive, até o pedido daquele orçamento para liberar o Vale Gás também não foi liberado até agora. Nesse mês de maio não tem Vale Gás, teremos Vale Gás no mês de junho, e muita gente pergunta, Alex, eu não recebi Vale Gás. E o governo está esperando verba, orçamento maior por parte da Petrobras que ainda não liberou. E aí, devido às críticas, o presidente agora mudou, dessa vez, o ministro. O ministro foi simplesmente exonerado. O novo ministro agora disse o seguinte, agradeço ao presidente Bolsonaro pela confiança, também ao ministro Guedes pelo apoio e ao ministro Bento pelo trabalho em prol do país. Com muito trabalho e dedicação, espero estar à altura desse que é o maior desafio profissional da minha carreira. Com a graça de Deus, vamos ajudar o Brasil. Então, o Bento, ele foi exonerado. O ministro Bento foi simplesmente exonerado. E aí, os comentaristas, lógico, políticos já estão batendo. Está começando a acontecer algo no governo. O quê? É a pressão que é grande? Ninguém sabe, porque aí entra a questão de esquerda, a questão de direita. A verdade é que nós queremos saber quando é que vai ser liberado, por exemplo, esse consignado. Então você que está aguardando, acompanhando, esperando, estamos também na expectativa que o presidente faça isso, sancione, assine os R$400, porque por trás de tudo isso vem a questão do consignado. Assim que ele sancionar, vai sair no Diário Oficial da União, e você que tem interesse de fazer o seu empréstimo, o seu consignado, de mais de R$1.000, porque o governo libera 1.000, mas aí os bancos é que vão negociar diretamente com o beneficiário do Auxílio Brasil. Por isso que a gente precisa estar aguardando essa regulamentação. Empréstimos poderão sair mais de 1.000. Tem, inclusive, pessoas dizendo que poderá pegar R$2.500, R$2.500. Eu já vi muita gente dizendo que pode pegar 3, 5 até 10 mil. Eu acho mais difícil isso.
Mas a questão dos bancos, eles vão negociar, vão querer liberar o máximo possível, mas o Ministério da Cidadania, através das regras, é que vão poder confirmar realmente de fato qual o limite para você poder pegar esse empréstimo do consignado, tá? Ou seja, a política está pegando fogo, estamos no mês de maio, as eleições vão acontecer no mês 10, no mês de outubro, ou seja, praticamente 4 meses, 5 meses das eleições, e a gente já começa a conferir que a política está pegando fogo, né? Pegando fogo. Os números das pesquisas que estão aparecendo é um festival de um critica o outro. O ex-presidente Lula critica Bolsonaro, o presidente Bolsonaro critica Lula, e esses números que foram divulgados nesse dia 10 de maio, que você está vendo aí, ó, é o responsável, é uma das pesquisas que está tendo todo esse bafafá. Por exemplo, o ex-presidente Lula, ele aponta aí aparece com 40,6%, já o atual presidente Bolsonaro aparece com 32%. Só que existe uma leitura dos comentaristas que dizem o seguinte: se você observar, essa lista vermelha, esse gráfico vermelho que representa Lula, está numa leve queda. O ex-presidente Lula está numa leve queda, aí, com 40%, mesmo estando na frente. O presidente Bolsonaro, ele já está numa subida. Essa lista azul de 32%, ele partiu, aliás, de 27%, 28%, ele partiu para 32%. Mesmo assim, o presidente Lula ainda tem aí cerca de 7%, 8% de vantagem sobre o ex-presidente, sobre o presidente atual Bolsonaro. Ou seja, isso é que está repercutindo. Por isso que o ex-presidente Lula vem dizendo o seguinte: todo esse bafafá em que o presidente Bolsonaro está fazendo, né, pedindo que vai ter auditoria das urnas, que não acredita muitas em urnas, aí o Lula diz que o presidente está com medo. Tá com medo, e aí foi aquele bafafá que você ouviu logo no início do vídeo. É uma situação delicada, né? O Brasil realmente está dividido, esquerda, direita, temos os outros candidatos. O próprio, um dos candidatos, por exemplo, o Ciro, o Ciro Gomes, ele também vem na terceira via e, inclusive, ele está pedindo aí o quê? Um apoio por parte dos outros candidatos, né? E ele falou justamente o seguinte: olha só o que foi que o candidato, né? O candidato Ciro, pré-candidato, falou. Ele disse: Ciro pede que todos os candidatos se unam contra a tentativa de golpe de Bolsonaro. Aí diz: pedetista faz convocação para que os partidos denunciem publicamente possíveis planos antidemocráticos. E aí vem toda a matéria falando sobre essa situação, né? Ele fez uma live e durante essa live ele disse o seguinte: ele disse o seguinte: segundo Ciro, trata-se de manobras muito sofisticadas e que envolve guerra da informação, da contra-informação, manipulação e espionagem. Gente, o resultado é o seguinte: uns apoiam Lula, outros apoiam Bolsonaro, e quem é que apoia o povo? Quem é? Você está entendendo a briga política por trás de tudo isso? Ou seja, já era para ter definido, por exemplo, o presidente já era para ter sancionado esses R$400. Ou seja, como eu falei logo no início do vídeo, já era para ter despachado, para diminuir a pressão. Aí por trás de tudo isso demora esses 400 para ser anunciado em hora oficial, se demora cada vez mais, demora também ser definido o consignado, né, o empréstimo do Auxílio Brasil, e tem gente que quer abrir seu negócio, quer fazer o seu empréstimo para começar a empreender, e aí fica aguardando, e toda essa demora é ruim para a economia, é ruim para a população, é ruim para todo mundo, porque ano de eleição, essa briga política, tá? Então essa é a situação. Dá a tua opinião sobre isso. Você acha que o ex-presidente Lula está certo nessas acusações, que o presidente Bolsonaro está com medo, se perder as eleições, de ser detido, ser preso? Existe essa possibilidade? Você discorda do ex-presidente Lula? Não tem nada a ver? O presidente Bolsonaro está reagindo e poderá ganhar essa eleição esse ano. E aí a maior aposta do presidente está sendo o Auxílio Brasil, porque conseguiu aumentar para R$400, que deve sancionar. E também uma das apostas está sendo o pacotão de bondades. Aquele pacotão que está antecipando o 13º dos aposentados e pensionistas, está liberando o FGTS extraordinário de R$1.000, também
está liberando o microcrédito, empréstimo de R$ 1.000 para o público em geral, 3 mil para o MEI, microempreendedor individual. Agora estamos aguardando sair a regulamentação, porque vai anunciar e vai emprestar para o pessoal do Auxílio Brasil mais de R$ 1.000. Tudo isso faz parte do pacotão de bondades. Você acha que essa aposta está funcionando? Os números que você está vendo pelas pesquisas que estão sendo apresentadas. Dá a tua opinião sobre isso. Tudo isso está sendo favorável para quem? Para o ex-presidente Lula, para o atual presidente Bolsonaro? Eu só sei uma coisa, está sendo ruim para o povo. O povo é que está pagando caro o diesel, pagando caro gasolina, pagando caro o álcool, pagando caro o óleo de... Por falar em gás de cozinha, quanto é que está o gás de cozinha na sua região, hein? Quanto é que está o gás de cozinha? Meu Deus, eu vi uma matéria falando sobre aumento. Teve gente que fez várias matérias falando em que o ano passado, ano de 2020, nesse mesmo período do mês de maio, quando você comprava uma lata de óleo por cerca de R$ 3,20, R$ 4,20, hoje está o dobro, passou dos R$ 8. Quanto é que está o óleo de cozinha na sua região? E por aí vai, tudo dobrou. E o salário, como diria o saudoso professor Raimundo, ó, é delicada a situação, é difícil a situação que estamos enfrentando no nosso país. É uma incerteza, é uma incógnita, está difícil, lógico, a gente torce que muita coisa melhorou, porém outras coisas pioraram. É uma situação delicada, a gente fica pensando, procurando norte, né? O que vai ser melhor para o Brasil? Permanecer com o presidente Bolsonaro, tirar o presidente Bolsonaro e colocar Lula. É uma situação em que você é que vai decidir o futuro do país, né? Bem, a nossa campanha continua. A cota dupla das mães, hashtag cota dupla das mães, assim que sair os R$ 400 no Diário Oficial, a gente já vai iniciar essa campanha, ó. Atenção às mães, ó, hashtag cota dupla das mães, também, hashtag R$ 800 mães chefes, para que as mães possam receber o dobro, hashtag R$ 800 mães chefes, e também hashtag 13º no auxílio, hashtag 13º no auxílio para todos os beneficiários que possam ter direito. Só lembrando que todas essas campanhas iremos iniciar, essas campanhas são emendas que já estão no Congresso. Vários parlamentares apresentaram essas emendas. As emendas são alterações do Auxílio Brasil. Não foi votado porque a maioria entendeu que poderia atrasar a aprovação dos R$ 400. Por isso, a gente está aguardando. Quando sair no Diário Oficial, o presidente sancionando os 400, aí a gente vai iniciar essas campanhas e os parlamentares que estão em Brasília também já irão começar a cobrar para que seja debatido e, consequentemente, votado esses projetos. Se vai dar tempo para esse ano 2022, se já estamos no ano da eleição, ninguém sabe, mas a gente vai começar a cobrar. A gente vai, tá bom? Dá a tua opinião sobre isso. O Brasil está nas mãos de duas vias. Pode ser Lula, pode ser presidente, pode continuar com o presidente Bolsonaro. Temos Dória, temos Ciro, temos André Janones, enfim. Dá a tua opinião sobre isso aí, tá? Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Ó, mês de maio, novos beneficiários. Muita gente vai receber R$ 600 com aqueles 200 do bônus. Bônus é aquele que conseguiu emprego e carteira assinada, tá, gente? Já foi confirmado. Muitas famílias vão receber os R$ 200. Quem fez a atualização no CRAS está aguardando há 1, 2 meses. Vai sair agora mais 200. Então, tem muitas famílias que serão beneficiadas, vão receber 400, mais 200, R$ 600. Outras famílias serão inseridas. A média, pelo que a gente vem acompanhando, cerca de 100 mil beneficiários, novos beneficiários irão entrar agora nesse mês de maio. Isso é muito bom. Sempre lembro que o governo quer bater 20 milhões de pessoas. Já temos uma fila de espera enorme. Esse mês de maio tem uma fila de beneficiários que estão aguardando a fila de espera enorme. Então a gente precisa estar acompanhando isso de perto, tá bom? Novas famílias vão receber também aqueles R$ 1.000, cota única, mais 12 parcelas de R$ 100. Jovens, adolescentes que se destacam nos esportes, nos estudos, novas famílias também irão ser selecionadas nesse mês de maio. É um mês de maio muito bom para as famílias que forem selecionadas, tá? Vai lá no Instagram, segue a gente lá, blog Alex Silva. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.